Nós vamos começar a nossa reflexão sobre Salmo 121, é uma breve reflexão. Nós vamos fazer, portanto, uma análise aqui do que esse texto está dizendo, uma análise histórica. Eu espero que toque o seu coração como tem tocado no meu, né? Eu não sei como é com você, mas eu sou apaixonado por você. Ao mesmo dia de viver com ele. E esse texto, desde o começo, ele fala coisas profundas. Porque ele começa dizendo assim: Deus, o fiel guarda dos homens, é um cântico de romagem. Eu, com as minhas manias de estudar, fiquei assim, mas o que é um cântico de romagem? Você já se perguntou? Na vida nada é por acaso, não é? Nada por um caso. Meus irmãos, existem 15 cânticos de romagem. Vai de Salmo 120 a 134. São 15. E cântico de romagem é uma canção que o judeu, em peregrinação a Jerusalém, cantava enquanto buscava ao Senhor, na tentativa de se conectar com o Senhor. Então, a tradição oral, falando sobre Salmos 121 a 134, fala dos temas que tendem. Desculpe, gente, no Salmo de Romagem 120 a 134, tá? Eu estou no 121. Fala sobre os temas que tendem, quando nós buscamos ao Senhor, se buscarmos com ímpeto, alcançarmos o Senhor. Isso é muito tocante, né? E tem muita gente que fica assim: eu quero encontrar Deus, mas de fato, faço o que para encontrar Deus? Então, existem coisas que nós podemos fazer, sim, deveríamos fazer. E começa esse salmo que é lindo, é melódico, inclusive. Eu levo os olhos para os altos montes. De onde me virá o socorro? Eu já ouvi essa expressão de diversas maneiras. Se você pergunta, como eu fiz aqui, né? Mas o original, em alguns pontos, dá a entender que é uma afirmação e não uma pergunta, em outros, dá a entender que é uma pergunta. Então, digamos, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma afirmação. Pergunta: eleva os olhos para os altos montes, de onde me virá o socorro? Meus irmãos, de acordo com a tradição oral, esta frase inicial, ela é a mais importante desse texto. Porque Salmo 121 fala de uma prática daquele que quer buscar ao Senhor. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é elevar os nossos olhos para Deus. Porque, de acordo com a posição em que você fixar os olhos, para aquilo que você estiver olhando, é para onde você tende a direcionar a sua vida. Se você mirar o teu olhar para os problemas, lá estará a sua vida. Se você ficar olhando para o pecado, lá estará a sua vida. E aquele que quer encontrar o Senhor precisa elevar os olhos em direção ao Senhor, a despeito dos nossos tempos. Porque todo tempo tem crise, todo tempo tem pecado, todo tempo tem desafio. Mas o curioso é que ele não está dizendo assim: olhe para o Senhor
O termo é: eleve os olhos para os montes. O termo olhar aqui está conectado simbolicamente ao termo elevar. Vocês acham que Deus faz alguma coisa por acaso? Vocês acham que é por acaso o fato de que Jerusalém está no alto do monte? Vocês acham que é por acaso que nós falamos sempre que o Senhor está lá nos altos céus? Jerusalém está lá nos altos montes. De acordo com a tradição oral, o peregrino deveria subir 15 vezes até chegar no momento de viver as festas santas. Portanto, quando a pessoa estava ali fazendo esse cântico de romagem, de fato, a pessoa estava lá embaixo. Como muitas vezes nós estamos. Eu tenho certeza que você já foi arrasado várias vezes na vida. Porque eu já fiquei várias vezes. Eu tenho certeza que você já deu um tropeção na vida e o dedão doeu. Eu tenho certeza que você já caiu e várias vezes disse para si mesmo: agora não tem mais jeito. Mas aí você tem que elevar os seus olhos para os altos montes. E não é fácil, porque praticamente todos que nos cercam estão nos dizendo: é isso mesmo, está vendo, a vida é boa. É isso mesmo, está vendo, os políticos são maus. É isso mesmo, tudo é ruim, não é mesmo? Mas o que Deus está dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me vir o socorro. É curioso também dizer que naqueles tempos a segurança era bem diferente do que é hoje. E no alto dos montes ficavam os ladrões, os assassinos, os bandidos. De maneira que quando a pessoa levava os olhos para os altos montes, ele também via os bandidos vindo, os assaltantes vindo, os estupradores vindo, a maldade a caminho. Então, quando você eleva os olhos para o Senhor, quando você vê a separação entre o santo e o profano, aí você vê o quanto muitas vezes nós estamos cercados do mal. Que às vezes a maldade está vindo em nossa direção e provavelmente vai nos alcançar. E aí então, na sua busca pelo Senhor, aquele peregrino, eu imagino ele falando isso, é como se ele não estaria falando, mas ele estaria dizendo, gritando assim: de onde me virá o socorro? Está vendo um bandido, né? Com armas em mãos, às vezes você desarmado. E ele lá querendo apenas louvar. Verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Por que será que o salmista disse isso, né? Eu andei lendo algumas libragens a esse respeito, e algumas delas dizem que quando você eleva os seus olhos para os altos montes, com ímpeto, a sua busca pelo Senhor, então quando você faz isso, então você enxerga o Senhor. E aí você vê aquele que tudo pode, que tudo fez, ele está lá, a despeito dos tempos que vivemos, a despeito dos desafios e decepções de hoje. Lá está ele. Os bandidos estão vivos, os bandidos não estão vendo, mas lá está ele. E aí você vê e diz: o meu socorro vem do Senhor. Nós estamos aqui terminando nosso Shabat. Estamos entrando nos dias profanos e nos dias comuns.
Vamos enfrentar desafios. De onde virá o seu socorro? Quando você enxerga o Senhor, aí você começa a ter algumas certezas. Verso 3. Ele, o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Que lindo! E você pode às vezes ficar pensando assim, mas o que isso tem a ver, né, sobre vacilar? Se um dia você tiver a oportunidade de ir a Israel e subir, como se fosse um peregrino, você vai entender. É aquele terreno que sobe para Jerusalém. Na verdade, é um terreno um tanto quanto instável, cheio de pedregulhos, como se fossem areias, pequenas pedras em cima. Você já foi no mar e andou num terreno assim? Você já viu o que é o lodo? Você já viu como aquela coisa se move? Você já viu como é difícil andar por esse piso sem vacilar? Sem que a sua perna, sabe, trema, sem que você escorregue, sem que você caia? Pois é isso. Porque era comum aquelas pessoas que estavam subindo, que elas tremessem, que elas caíssem. Eu não sei se você já teve a oportunidade de cair numa pedra. Machuca, muito, corte, maltrato. Para aquele peregrino que estava recitando esse canto, ele estava dizendo, nessa subida, a despeito de estar andando sobre essas pedras ou lodo, ou instáveis, pequenas, não sei direito aonde pisar, os meus pés não vacilarão, porque o Senhor não permitirá. Porque é isso que acontece na nossa vida. Nós vamos sair daqui, vamos para o trabalho, vamos para as relações do dia a dia, e as pessoas vão duvidar da nossa capacidade de andar honradamente, como a Bíblia diz. Mas aquele que está olhando para o Senhor não vacilará, mesmo que haja preço a ser pago. E mais, o texto diz que o Senhor não dormitará. Ele não tira soneca, Deus não dorme, nem tira soneca. Ele não vai deixar você dar uma bobeirinha de 2 minutos, de 30 segundos, seja lá o que for. Porque o Senhor, Ele é diferente de tudo. Porque a tradição milenar diz que os deuses da antiguidade, deuses minúsculos, com D minúsculo, dormiam. Por exemplo, há uma séria tradição sobre Baal, famoso Baal. Baal tinha necessidade de dormir 12 horas por dia. Tirava sono. Ou seja, quando o salmista está dizendo aqui, ele está fazendo uma diferenciação, de acordo com a tradição oral, entre o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e principalmente Baal, dizendo assim, não se preocupe, nosso Deus não dorme, ele não tira nem cochilo. Ele está te vigiando a todo instante. E por causa disso, agora o texto avança. O Senhor é quem te guarda, porque nós precisamos de guardas, amigos. Porque é muito, muito fácil cairmos em tentação, darmos bobeiras. O Senhor é a tua sombra à tua direita. E aqui nós estamos falando a palavra sombra, mas na verdade essa palavra tem um segundo significado, um significado de proteção. A sombra do Senhor é como se fosse um escudo te protegendo. O poder do Senhor é como se fosse, portanto, aquilo que estivesse te defendendo dos males da vida. Está vindo a bomba atômica, mas tem a sombra do Senhor.
Vai todo mundo morresse, mas aí eles têm a sombra do Senhor. Você precisa entender que o Senhor é a tua sombra, a tua direita. E agora as nossas promessas, por causa dessa sombra, quando você olha para o Senhor, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. A sombra do Senhor repousa para aquele que olha para ele. Meus irmãos, que nós todos os dias, mesmo percebendo quão fracos somos, imperfeitos somos e somos, mas que nós possamos nos desviar do mal, olhando para o alto dos montes. Lá está o socorro. E se há dúvida, e se paira sobre você, sobre sua mente, seu coração, ou sobre seja lá o que for a área da sua vida, uma necessidade, esse cântico nos dá uma grande lição. Aquele que olha para o Senhor, tende a viver sob a sombra do Altíssimo. O mal tende a fugir da sua vida, mesmo que os tempos sejam maus. E nós começamos a perceber que, embora Jerusalém esteja lá no alto, esse alto é alcançável, falta só mais alguns passos. Que tal darmos cada dia um passo ou mais sob a sombra do Altíssimo? Que o Senhor, Deus de misericórdia, continue a cuidar de nós. Que o Senhor, Deus de misericórdia, lá em cima do monte, mesmo no tempo mau, mesmo quando o mal nos segue, que Ele possa vir em nosso socorro. Eu sei, Senhor, que o socorro não vem de mim. Eu sei, Senhor, que a força do meu braço não é capaz de fazer, mas Tu podes. Senhor, Tu fez o céu, Tu fez o mar, Tu fez o ar, os animais, tudo aqui que há. Senhor, Tu também pode me apontar a saída, Senhor. Que meu coração possa estar conectado a Ti. Porque eu quero estar contigo, Senhor. Porque eu quero viver a vida conforme o Senhor ordenar. Eu quero Te abraçar. Quero, por favor, sentar no Teu colo. E Tu, Paizinho, me dizer: filho meu, em minha sombra Te protege. Que o Senhor seja conosco cada momento, os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. E se ainda houver desvio, o Senhor, que não te limita, cuidará de mim. Em nome de Yeshua Mashiach, eu agradeço. Amém, amém e amém.